Vamos começar então ainda nesse assunto dos Estados Unidos, porque hoje os Estados Unidos disseram que apreenderam mais uma embarcação petroleira ligada à Venezuela. Por isso, o nosso correspondente lá nos Estados Unidos, o Eliseu Caetano, está acompanhando tudo de perto e a gente vai conversar com ele ao vivo a partir de agora. Oi, Eliseu, tudo bem? Boa tarde, bem-vindo. Oi, Márcia, muito boa tarde para você e para todos que nos acompanham em tempo real na programação da Jovem Pan. Falamos ao vivo, direto dos Estados Unidos, 12h com 2 minutos na costa leste americana, temperatura de momento no sul da Flórida, na casa dos 25 graus Celsius no início da tarde desta quarta-feira. Estamos acompanhando agora, ao vivo, a coletiva que acontece em tempo real na Casa Branca. A secretária de imprensa, Karoline Leavitt, atende aos jornalistas e responde às perguntas sobre alguns pontos importantes nos Estados Unidos nesse momento, relacionados à saúde, relacionados também à questão da alimentação dos americanos e, claro, como não poderia deixar de ser, a Venezuela. Aliás, essa é a primeira coletiva que o governo dos Estados Unidos oferece aos jornalistas depois do ano novo, da passagem de ano e também dos ataques recentes à Venezuela e da prisão de Nicolás Maduro. Então, vamos lá. O que a gente tem de informação agora de momento da coletiva? Quem nos acompanha por vídeo consegue acompanhar a Karoline Leavitt, que está lá ao vivo. São imagens ao vivo, direto da Casa Branca nesse momento. Ela está respondendo a pergunta dos colegas jornalistas, dizendo o seguinte, que essa operação que foi feita na Venezuela foi uma operação maestral, que mais uma vez os Estados Unidos puderam mostrar e comprovar para o mundo todo. A América está de volta e o presidente Donald Trump fez de fato, segundo ela, segundo as palavras dela, os Estados Unidos serem grandes novamente. Que nenhuma outra nação do mundo tem um exército tão inteligente, tão forte, tão poderoso quanto os Estados Unidos nesse momento e tampouco tem um presidente como Donald Trump, capaz de ser um líder forte e de tomar as decisões que precisam ser tomadas, ainda de acordo com as palavras da Karoline Leavitt. Ainda há pouco, os Estados Unidos também anunciaram a apreensão de mais um navio petroleiro em águas internacionais próximos da costa da Venezuela, o antigo Bela 1, que mudou de bandeira e mudou de nome para Marineira e agora está sob bandeira russa. Nas últimas horas a gente acompanhou nas redes sociais da Jovem Pan e também na programação da TV a interceptação desse navio que foi marcada aí por uma forte perseguição aérea e naval. Agora há pouco, essa embarcação recebeu escolta de um submarino russo, mas nem isso foi o suficiente. Os militares americanos apreenderam o petroleiro e agora essa é mais uma tensão envolvendo não apenas Estados Unidos e Venezuela, Márcia, mas também envolvendo Estados Unidos e Rússia, porque a Rússia interceptou esse navio venezuelano que estaria levando petróleo lá para a Rússia. Segundo as informações que vêm da imprensa local, a Venezuela havia mudado a bandeira desse navio de um navio venezuelano para um navio russo, exatamente para que ele pudesse seguir o caminho dele e chegar à Rússia, mas nem isso foi o suficiente. Os Estados Unidos descobriram essa mudança de documentação no navio, uma mudança obviamente ilegal, porque não pode ser feito assim em pleno mar, em plena operação, e apreendeu, portanto, esse petroleiro, segundo a segundo a agência internacional de notícias Associated Press. Já há inclusive tropas norte-americanas dentro desse navio petroleiro. Márcia, Bruno. Agora, Eliseu, vamos falar também sobre a Venezuela, porque a presidente interina, Delcy Rodrigues, disse que não há nenhum agente externo neste momento governando o país. Só que Trump disse sim que vai ter uma negociação com ela, só que parece que não vai ser uma negociação amistosa, né, Eliseu? Márcio, o que a gente está conferindo agora é uma guerra de retóricas, né? A gente vê os Estados Unidos dizendo: nós estamos no comando da Venezuela. Inclusive, Donald Trump falou isso ontem à noite, questionado por jornalistas na capital americana. Ele disse: os Estados Unidos estão no comando da Venezuela. Hoje de manhã, Delcy Rodrigues, ex-vice-presidente, atual presidente interina do país, aliás, cargo que ela deve comandar pelo menos pelos próximos 90 dias, afirmou que não há nenhum agente externo governando a Venezuela. A declaração foi feita, inclusive, em um pronunciamento oficial à nação, transmitida pela televisão estatal lá da Venezuela. Ela estava ao lado de ministros e também de integrantes da equipe econômica dela. E nas palavras de Delcy, portanto, não há nenhum agente externo governando a Venezuela nesse momento, que quem está lá é o governo
governo dela é o poder popular e consolidado. Ainda segundo a Delcy Rodrigues, as instituições seguem funcionando normalmente na Venezuela e o comando do país permanece em Caracas. Abre aspas. Aqui não há vácuo de poder. Há governo, há Constituição e há instituições operando, fecha aspas. Aliás, ela aproveitou o pronunciamento oficial à nação e voltou a criticar a operação que apreendeu Nicolás Maduro e trouxe ele e a esposa para cá, para os Estados Unidos, para onde eles vão... de onde eles estão agora nesse momento e de onde eles também vão ter que agora responder aí a pelo menos 4 crimes cada um na Justiça de Nova York. Ela disse que o que aconteceu foi uma agressão sem precedentes contra a Venezuela. Então, Bruno, nesse momento que a gente confere é uma guerra de narrativas. Trump dizendo que ele está no comando da Venezuela, Delcy Rodrigues dizendo que é ela que está no comando da Venezuela. Bom, a princípio, segundo as informações de bastidor, eu sei que você gosta dos bastidores do poder, o que há mesmo é um acordão entre eles, viu? Donald Trump dá as regras daqui, ela bate o martelo lá, dizendo que é ela quem comanda. A ver, eu volto com você no estúdio. Nós seguiremos em contato, já voltamos a falar. Eliseu, direto dos Estados Unidos, 2h08. Vamos já repercutir com os nossos comentaristas, analistas desta quarta-feira. Quero conversar com o especialista em relações internacionais do IBMEC, o professor Alexandre Pires. Que bom recebê-lo aqui nesta quarta-feira para nos ajudar a entender um pouco mais, e fica claro que o interesse não é sobre os venezuelanos, não é sobre uma democracia ou uma ditadura. Aparentemente, são interesses econômicos que superam qualquer situação ideológica. Não, professor? Ótima tarde a você. Nós estamos sem um áudio, 2h08. Já a gente retoma então o nosso contato com o especialista, o professor em relações internacionais. Antes, quero conversar com o Loyola, que já está conosco. Que bom recebê-lo aqui, que bom revê-lo. Feliz Ano Novo, feliz 2026. A gente estava questionando aqui por parte do professor Alexandre Pires se essa situação entra muito mais no interesse econômico do que, de fato, uma discussão ideológica de uma democracia em relação aos venezuelanos. Qual sua análise sobre esse comportamento do governo americano de olho no setor econômico da Venezuela? Boa tarde, um prazer enorme estar de volta aqui. Boa tarde a todos os companheiros que estão aqui com a gente. Boa tarde a todo mundo que está assistindo, o pessoal da internet. Acho que a gente já tem elementos suficientes para dizer que tem pouca ideologia por trás dessa tomada de decisão. Estados Unidos anunciou de maneira pública hoje o recebimento de milhões de barris de dólares como pagamento por parte do governo interino da Venezuela. Na fala da vice-presidenta da Venezuela, agora presidente, já está ali, de uma certa forma, um desejo de negociação com os Estados Unidos, o que mostra, e algumas pessoas, alguns analistas têm dito com algum grau de razoabilidade, que pode ter sido até uma certa negociação entre militares, a própria vice-presidente, no sentido de terem entregue Maduro. Havia uma grande expectativa, principalmente por parte de um campo mais ideológico à direita no Brasil, no sentido de empoderar ou a Maria Corina, que recebeu o Nobel da Paz, ou Edmundo González, que venceu as eleições na Venezuela, mas Trump jogou um balde de água fria nesse sentido, em toda essa expectativa, dizendo que o chavismo e o governo vai continuar no poder. Então, esses elementos somados parecem demonstrar que a preocupação é muito pouco ideológica, mas geopolítica, narrativa. E o que algumas pessoas também têm apontado, que cabe também a gente refletir sobre, é que a invasão da Venezuela tira a atenção sobre o vazamento dos arquivos do caso Epstein, que também vinha causando muito desgaste ao governo Trump. Junto com a questão do petróleo, junto com a questão de influência geopolítica mais forte na América Latina e a esse potencial acordo com militares venezuelanos, parecem demonstrar que a questão é muito mais econômica e geopolítica, pouquíssimo ideológica.
Bom, a gente vai conversar também agora com o Alexandre Pires, que é o professor de Relações Internacionais do IBMEC aqui de São Paulo. Professor, obrigada pela participação, boa tarde. Eu queria entender como é que os Estados Unidos devem fazer esse comando da transição, como Donald Trump ontem disse, que está sim comandando de alguma forma a Venezuela. Delcy Rodrigues rebate essa informação e diz que não. Você acredita que vai haver uma resistência por parte do atual governo por lá? Boa tarde, Márcia. O que nós vemos é uma situação ainda em processo de definição. Por enquanto, o que nós sentimos é justamente essa capacidade dos Estados Unidos de controlarem o acesso ao mar territorial venezuelano, dessa maneira controlando todo o fluxo ali de exportações de petróleo. E, claro, dessa maneira o regime não tem abastecimento econômico, né? Ou seja, acaba ficando sem orçamento algum, porque todas essas vendas, né, que ocorriam apesar das sanções, agora estão num processo ali de bloqueio, né? Ou seja, ela não tem como ser feitas, porque não tem como a Venezuela entregar. Isso já cria uma alavanca de poder para os Estados Unidos enorme, né? Obviamente que não tem como você governar um país de fora, né? Ou seja, os Estados Unidos não colocaram ali um comando dentro da Venezuela. Isso nos indica que há, sim, uma comunicação constante ali com o atual governo, que os Estados Unidos têm comunicado como um governo interino, ou seja, tem um caráter provisório. Agora, nós temos que ver justamente como fica essa disputa política interna. A Delcy foi empossada, não sofreu um golpe por parte dos militares, que a reconheceram, e o contato aparentemente vem acontecendo, inclusive com o governo Trump anunciando um avanço, inclusive no envio ali de petróleo, né, que já foi extraído para os Estados Unidos. Agora, Alexandre, eu quero ouvi-lo também sobre essa alteração. Retirar Nicolás Maduro não quer dizer que vai alterar o regime, porque ela, a sua vice, é alguém muito ligada ao chavismo, no centro de toda essa discussão e do que foi o regime ali na Venezuela. Agora, se esse lado econômico do governo americano for atendido, como fica a situação da Venezuela? Vai continuar esses desafios que nós já assistimos no governo de Nicolás Maduro? A situação humana, a economia, como deve ficar nos próximos dias? Bruno, a Delcy, ela é uma figura que está desde o início ali do chavismo mesmo, como você bem colocou, durante o governo Chávez. Ela ficou escanteada nesse governo e depois volta a ter uma ascensão, né, com o início do governo Maduro em 2013, chegando ao cargo de vice-presidente. O irmão dela é presidente da Assembleia, então são duas figuras com influência política altíssima, e claro, nesse primeiro momento, os Estados Unidos escolheram uma via pragmática, e eu explico, né? Ou seja, a oposição está presa ou está fora do país. A classe média, média-baixa e parte da elite econômica fugiu. Nós temos mais de 7 milhões de venezuelanos fora do país em razão do regime. Então, os Estados Unidos focaram naquilo que seria factível rapidamente, que é a questão econômica, que é o que nós estamos assistindo aí, né? Ou seja, todas as discussões têm sido feitas em torno da questão do petróleo, né? De reativar a economia, de garantir que os Estados Unidos participem da extração, controlem esse mercado. Lembrando que esse mercado já tem uma participação chinesa, que fez com que a produção aumentasse. A Chevron está lá também extraindo, que é uma empresa americana, mas existe sim uma joint venture chinesa venezuelana extraindo, por isso que eles voltaram para casa de 1 milhão de barris, né? Chegaram próximo a 300 mil só por dia, e agora estão em torno de 1 milhão. Então há sim um pragmatismo econômico ditando essas regras, né? E claro, é necessário tempo, né, para que a população refugiada volte, para que a elite volte e que as pessoas sejam anistiadas. Então não daria para fazer tudo ao mesmo tempo.